Eita, boa tarde, o Globo Esporte tá chegando no clima da Copa do Mundo. O que houve? Ô, Globolinha, rapaz, o Globolinha veio, tá pulando. É amanhã, Globolinha, amanhã vai começar a Copa do Mundo, ele veio dar o recado, cuidado com essa... Cuidado, Globolinha, cuidado. Acho que ele tá bem, daqui a pouco a gente dá informações aí do... Não, já levantou. Tá legal, Globolinha, um pouco desastrado, desculpa, gente. Vamos falar logo da notícia mais quente do dia aqui na Rússia, porque a Espanha demitiu o técnico a 2 dias da estreia na Copa do Mundo e contra Portugal de Cristiano Ronaldo. Então, ó, entra Fernando Hierro, ex-zagueiro da seleção espanhola, que já era dirigente da federação do país, e sai o Julen Lopetegui, que foi embora hoje, um dia depois que o Real Madrid anunciou a contratação dele. O Felipe Brizola vai falar com a gente aqui ao vivo, explicar esse drama agora antes da estreia, tão perto da estreia da Espanha, essa crise vivida pela seleção. Brizola, tudo bem? Tudo bem, Escobar? Um abraço para você. A explicação é bem simples. O presidente da Federação Espanhola de Futebol não aceitou o fato do Julen Lopetegui ter negociado com o Real Madrid durante essa preparação na Copa do Mundo. Ontem, o clube da capital espanhola confirmou que ele vai assumir a equipe no lugar do Zidane depois que o Mundial terminar, mas o presidente da Federação Espanhola, depois de uma longa reunião nessa quarta-feira, ele deu uma entrevista coletiva e explicou que ninguém que está, os profissionais que não estão comprometidos com a equipe não devem ficar. Ele não gostou de ter sido avisado muito em cima da hora, segundo ele, 5 minutos depois do anúncio oficial, por isso demitiu o treinador. Com isso, Fernando Hierro, que era o diretor da seleção, como o Edu Gaspar no Brasil, né? Ele assume a equipe, ele tem 1 ano de trabalho como treinador, já teve uma passagem pelo Oviedo e a partir de agora fica na equipe. Ele acabou de conceder uma entrevista coletiva, disse que teve um discurso emocionado com os jogadores, todo mundo mantendo foco na Copa do Mundo e que eles vão seguir o objetivo de vencer o Mundial. Isso não vai mudar a preparação. Portugal vai estrear contra a Espanha, o jogo vai ser aqui ao fundo, no Estádio Olímpico de Sochi. Volto com você, Escobar. Caramba, Felipe Brizola, que crise, rapaz. Eu não lembro de uma situação dessa tão perto de uma Copa do Mundo, não. Obrigadão, Brizola. Vamos falar de seleção brasileira agora. Tá chegando a hora da nossa estreia também. Afinal de contas, o Brasil já pega a Suíça domingo, 3 da tarde. Não vai perder, hein? Horário de Brasília, anota na agenda aí. O Eudes Júnior acompanhou agora há pouco a entrevista coletiva do Paulinho, meio-campo do Brasil, que deve ser titular na estreia. O que o Paulinho falou aí nessa coletiva, Eudes? Tudo bem? Olá, tudo bem, Escobar? Boa tarde a você que acompanha o Globo Esporte no Brasil. O Paulinho foi até perguntado, como jogador do Barcelona da Espanha, sobre essa mudança no comando aí da seleção espanhola. Disse que não vai se meter nesse assunto, mas falou também sobre outra curiosidade, né, que chama a atenção dos torcedores. Quais são as seleções favoritas ao título? Com a palavra o Paulinho. Grandíssimos jogadores de alto nível. Eu acho que eu colocaria Alemanha, França, Bélgica, a Espanha, como eu coloquei, que são seleções que a gente sabe que, não que as outras não tenham, mas é o que eu, num geral, num todo, consigo analisar e colocando essas seleções como uma das favoritas, a Argentina. Então, tenho certeza que vai ser uma Copa do Mundo. A seleção brasileira tiveram uma palestra sobre um assunto... Depois do treino aberto ao público ontem, os jogadores da seleção brasileira tiveram uma palestra sobre um assunto que gera muitas dúvidas ainda, que é a introdução do chamado árbitro de vídeo nos jogos da Copa, né? Como funciona, quais os critérios para a utilização do recurso, como os jogadores devem se comportar em campo. Eles receberam todas essas orientações, depois passaram por uma sessão de fotos oficiais, que é um protocolo da FIFA. Hoje pela manhã, atividade da academia, à tarde, aqui no horário de Sochi, um treino com bola. Mais uma vez, o Fred, que se recupera de uma contusão no tornozelo, não participou da programação com os companheiros. À parte, ele deu uma corrida aqui em torno do campo e treinou chutes a gol. Até hoje, desde a apresentação em 21 de maio em Teresópolis, o Tite não pôde contar com os 23 jogadores ao mesmo tempo nos treinos com bola. Renato Augusto, Douglas Costa, Fagner, agora o Fred, cada hora um com problema. Por isso, foco também na preparação física. E o Eric Faria explica por que ela é tão importante, tão valorizada pelos jogadores. Sochi, 30 graus. Russo ou neblina tinha na Granja Comari, onde a preparação começou. Aqui nessa parte da Rússia tem sol mesmo. Não chega a ser um para cada um, como falamos no Brasil.
mas dá para fazer a alegria de quem passa 3/4 do ano no frio. A primeira impressão é positiva, tanto a beleza da cidade, da praia. O clima de verão às margens do Mar Negro, para quem está de férias, é ótimo. Para quem vai jogar, nem tanto. Ontem os torcedores se protegeram. Em campo, no máximo, um filtro solar. Por sorte, a estreia da seleção no domingo será às 9 da noite no horário russo, o que ameniza um pouco. Calor também faz em Rostov, palco da estreia. Mas depois o Brasil vai jogar em São Petersburgo e Moscou, onde as temperaturas diminuem consideravelmente, pelo menos uns 10 graus. A Copa exige bastante. Indo até a decisão, serão 7 partidas em 29 dias, praticamente uma a cada 4 dias. E viajando por um país continente, só na primeira fase serão 7.300 quilômetros percorridos. O Brasil será o 5º que mais vai viajar entre os 32 participantes. Tudo feito e seguido dentro do nosso planejamento. Eu posso dizer a você que ela está pronta para entrar em campo, mas que ela deve crescer dentro da própria competição. Além do que foi feito na seleção, 15 dos 23 convocados têm profissionais particulares que os acompanharam durante toda a temporada. Neymar, por exemplo, fez questão de abraçar o seu preparador físico e fisioterapeuta depois de marcar contra a Croácia. Eu tenho uma academia na minha casa em Barcelona, onde montei tudo, todos os aparelhos, todos os equipamentos, para que eu possa sempre estar fazendo meus trabalhos específicos. A Copa do Mundo é dourada. Começar a Copa onde o sol brilha pode iluminar o caminho até o Hexa. Solícitos com os torcedores, educados com os jornalistas, tranquilos, felizes. Esses são os jogadores da Suíça perto da estreia na Copa contra o Brasil. Mas um deles tem postura diferente. Xherdan Shaqiri, o principal jogador suíço. Em 70 jogos pela seleção, ele fez 20 gols. Só na Copa de 2014 foram 3 na mesma partida contra Honduras na primeira fase. Baixinho, canhoto, habilidoso e marrento também. Not to play well every game. Esse jornalista conta que para os suíços a carreira do Shaqiri é instável. A expectativa era que ele fosse um dos melhores da Europa, mas a fama precoce o atrapalhou. O Shaqiri começou no Basel da Suíça e foi vendido ao gigante Bayern de Munique, mas depois caiu de rendimento. Foi emprestado para a Inter de Milão, não renovou o contrato e agora está no Stoke City, um time que foi rebaixado no campeonato inglês deste ano. Por enquanto, nada de entrevistas do Shaqiri aqui na Rússia. Os outros jogadores dizem que a pressão não pode ficar apenas em cima dele. Mas quando os suíços falam da seleção brasileira, o foco geralmente é um só. Neymar. O meia Berame falou que não adianta nem ficar vendo vídeos na internet para tentar parar o brasileiro. O que resta é torcer para que Neymar esteja num dia ruim no próximo domingo. Thank you very much. Thank you. Neymar não tem tido dias ruins, Berame, gostaria de te falar. Vamos mudar um pouquinho aqui para o Campeonato Brasileiro, porque começou a 12ª rodada, a última antes da parada para a Copa do Mundo, e o São Paulo ganhou do Vitória e chegou ali a vice-liderança, chegou mais perto do Flamengo. Aliás, uma bela vitória do São Paulo, hein? A noite desse 12 de junho para o São Paulo não poderia ser mais romântica. O namoro entre o time e o torcedor vai bem demais. E o principal responsável por isso dentro de campo é esse rapaz aí, de apelido carinhoso, Nenê. E num dia tão especial, ele caprichou no presente. Como ele tratou bem a bola! Golaço, golaço, golaço! Gol! O Vitória conseguiu criar boas chances, chegou até a ameaçar o clima. Pra fora, a bola do Alisson. Reinaldo tirou errado, Sidão, olha a sobra, Neilton. Às vezes o amor fica de lado, né? E aí o cartão dessa cor não é coraçãozinho, não. Ele expulsa o Iago, hein?
A confusão, ainda no primeiro tempo, parou o jogo por quase 6 minutos. Eu queria saber que critério que ele usou, porque ele falou que o Iago tentou dar, mas não acertou, e o Nenê também, se você for ver o vídeo, deu no Iago também. Acho que era cartão para amarelo para os dois, porque até o quarto árbitro falou isso. Eu ouvi muita revolta dos atletas do Vitória e nós acabamos perdendo o lado emocional do jogo e em seguida vamos ao segundo gol. O São Paulo faz 2-0, mais um do Nenê. No segundo tempo, Everton fez o terceiro. Matou qualquer possibilidade de reação do time baiano. E a noite no Morumbi terminou assim. Para o pessoal do Vitória, que veio lá de Salvador, um passeio frustrante, sem grandes recordações. Uma goleada que mantém o time próximo à zona do rebaixamento. Agora, aqui por outro lado, coloca o São Paulo na vice-liderança provisória da tabela do Brasileirão. Nós estamos em processo de melhora jogo a jogo e estamos em bom momento. Não esperava em tão pouco tempo ter essa relação, esse carinho da torcida, então só tenho a agradecer a vocês, muito obrigado, e cada dia eu vou dar a vida para representar esse manto. E olha que é só o início de uma relação que começou agora, tem poucos meses, mas já é intensa e pelo jeito promete ser duradoura. Um namoro que tá dando certo mesmo. E hoje tem Brasileirão ao vivo na Globo depois da novela Segundo Sol. Aí o campeonato só volta a ter jogos depois da Copa, hein, gente? Então, tá todo mundo querendo ficar mais de um mês congelado ali na tabela, numa posição legal, né? O Flamengo vai a São Paulo encarar o Palmeiras. Mesmo se perder, não sai da liderança. E não vai ser fácil, sabemos disso, que a gente tem todo o respeito, mas estamos na liderança, vamos tentar fazer respeitar a liderança. Os palmeirenses ontem deram adeus ao volante Tietê, campeão brasileiro de 2016, que vai para o Dínamo de Kiev da Ucrânia. Eu fui no clássico contra o São Paulo, já ficou aquele sentimento de despedida, mas vamos ver se o pessoal me convidar aí, quem sabe eu apareço lá amanhã. Em Porto Alegre, o Internacional vem numa sequência de 7 jogos sem derrotas. Se a gente pudesse permanecer com essa sequência aí jogando seria ótimo, né? Mas é uma Copa do Mundo, né? E agora a gente tem que aproveitar para descansar e quando voltar com o mesmo foco aí para que as coisas continuem andando bem e a gente conseguindo o máximo de vitórias possível. O adversário dos colorados é o Vasco, do lateral artilheiro Iago Pikachu. Outro que queria mais é que o Brasileirão continuasse mesmo. Esse momento tá sendo maravilhoso, estou trabalhando em cima disso para que esse bom momento possa durar por muito tempo, né? Pena que a gente tem apenas um jogo agora, né, a parada. Na última rodada antes do Mundial, ainda tem América Mineiro e Chapecoense, Fluminense e Santos, Paraná e Cruzeiro, Sport e Grêmio, Botafogo e Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e Ceará, e o Bahia recebe o Corinthians. Os dois precisam reagir, o Bahia porque está na zona de rebaixamento e o Corinthians porque venceu só uma das 6 partidas com o técnico Osmar Loss. Nosso foco, nosso objetivo é buscar os 3 pontos na Bahia, não só para não ficar remoendo, mas para nos posicionarmos próximo do bloco de cima. A gente vai com todas as forças amanhã para que nessa parada a gente possa estar respirando tranquilo para ir em busca das próximas competições. É isso aí, depois do intervalo, ó, tá tudo pronto para a estreia da Rússia amanhã no estádio Luzhniki, aqui em Moscou, inclusive com brasileiro no time.